E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre GANs, especificamente aplicada para games, né, aplicada na forma de quadrúpedes, né, de quadrúpedes num jogo, né, por exemplo, como eles se comportariam de uma forma mais natural. E nessa parte em verde eles vão dizer, na introdução, né, que tradicionalmente, né, normalmente para fazer esse tipo de sistema seria sintetizar, né, novas animações de vídeos, né, de animações 3D, né? Então, ter um banco de dados de animações 3D, né, que ia criar uma interpolação da estrutura como um gráfico de movimento. É uma coisa conhecida em animação, né? Essa questão a gente chama de walking cycle, né? O ciclo de caminhada, que é uma coisa importante tanto em bípedes quanto quadrúpedes, né? De você é meio que um padrão da forma que uma pessoa anda, por exemplo. Que um animal quadrúpede como um cavalo, um gato anda, por exemplo. Então, assim, na literatura relacionada à animação, das que eu já li, é muito assim. Eu lembro de um livro que eu li, Manual de Animação, né? Quando eu estudava desenho ainda, né? Estudei desenho por uns 2 anos e meio. E eu também meio que estudei um pouco de animação, né? Acabei meio que fazendo uma transição aí um pouco. E o Walking Cycle é uma coisa muito importante. Então, ele está citando o Cover, que vai fazer um artigo relacionado a você interpolar esses Walking Cycles e criar um novo, por exemplo. Então, se baseado em vídeos de personagens andando, você meio que fazer uma estrutura, uma interpolação entre essas estruturas e fazer um novo Walking Cycle, algo meio que gerado, né? Onde os nodes representam ações bem definidas, né? Desses vídeos, né, de walking cycles, né, de personagens andando, em que as edges dos personagens definem as transições entre as ações. Eu acho que essas edges, né, seriam mais ou menos, por exemplo, no walking cycle de um bípede, né, seria a cabeça e os movimentos articulados, né, no personagem. Enfim, só está citando aqui outros artigos que fazem a mesma coisa, como por exemplo do Kovar, que ele citou aí, né, em 2002. Também Michael Glacier e Frederick Piggin também participaram desse artigo, que era relacionado a isso, né? Criar um sistema que poderia gerar movimento, né? Artificialmente. E nesse artigo aí, né, eles vão mostrar o objetivo, né? Que é criar um gráfico de movimento que consiste tanto em peças originais de movimento e modelos automaticamente gerados, né? Transições geradas, né? Então, tanto de animações originais quanto de modelos gerados, né? E por fim, você criar um personagem que consiga andar sozinho de uma forma meio que não randômica, mas artificial, né? Não é tipo uma animação pré-pronta que vai seguindo o que você está mandando, não. É uma coisa um pouco mais solta, entre aspas. Aí na parte B do parágrafo vai dizer que o movimento, né, pode ser gerado simplesmente criando walking cycles, né, no gráfico, né. Ele não fala walking cycle, mas seria a forma mais correta, o termo mais correto. Ele fala building walks, mas enfim, no gráfico. E no fim é isso, né, criar movimento 2D. É 2002, tá, gente? 2002, então por isso tá meio palito, papel aí. Modelos computacionais naquela época 3D é um pouquinho mais simples. Esse paper de 2002. Enfim, é basicamente isso, né? Gerar movimentos randômicos, entre aspas, randômicos, né? A partir de dados de walking cycles anteriores, no caso aqui de um bípede, né? E aí, no caso, é o gráfico de movimento, né? Então você tem o 1 ali, a parte 1, que seria o primeiro node, são 8 nodes no caso aqui. Então o node 1 vai até o node 2, você vai ter o node 2 voltando para o 1. Aí para o 3, o 3 voltando para o 1. Provavelmente isso daqui é relacionado também ao walking cycle, né? A forma que o personagem anda. Então esse gráfico de movimento tem muito a ver com a forma que é natural aí de um ser humano andar. Enfim, isso daí eu só queria citar esse artigo do Kovar,
só para mostrar uma pesquisa também que foi meio que inspirada também nesse artigo. Voltando para o primeiro artigo, né, eles vão dizer, né, que nesse paper eles vão produzir, né, um sistema que é meio que baseado em dados, né, prévios, relacionados a animações prévias, né, então vai ter um banco de dados de animações que eles vão usar para treinar o sistema, é baseado na física, da forma como o personagem anda, né, da forma que quando objetos são jogados no personagem, que acontece. E isso tem a ver muito com os jogos, né, em si. Nos jogos a gente vai ter sim essa questão de movimento, né, que a gente pensa que aquilo lá é quase real, porque a física que foi trabalhada ali é bem, assim, simula bem a realidade, né. E também é controlável, né, então o quadrúpede é controlável. Então é essa questão mesmo de um jogo, né, de você controlar o personagem se mover naturalmente. E primeira coisa aí que vai ter que ter nesse sistema, a habilidade de interagir fisicamente com um ambiente dinâmico, né? Então a gente já viu antes naquele vídeo, né? Na imagem daquele vídeo, da questão de o personagem ele ser natural, né? No sistema do ambiente, né? De você jogar blocos em cima dele e ele cair de uma forma natural, uma forma gerada naturalmente. Não é só animação, aquilo lá é gerado naturalmente através de GANs, né? Do fim de inteligência artificial. E essa coisa primeira, né? Ele ser natural no ambiente dinâmico, num ambiente que muda toda hora. E a parte 2 seria o movimentos naturais aprendidos de referência de clipes de movimentos, né? Então, baseado em clipes de quadrúpedes andando, o sistema vai aprender a andar. É isso. A andar sozinho, essa é a questão. Ele vai falar que é um processo de 3 estágios, né? Começando pelo aprendizado e a referência dessas ações e a imitação, né? Então no fim ele tem que imitar os vídeos que são bancos de dados, né? De personagens 3D se movendo. E aí a parte da GANs, né? Então o agente ele vai ter que aprender a mapear os recursos de alto nível, assim como velocidade, balanceamento, usando GANs. Mas o que é GANs? Essa é a questão. O que é GANs? E por que isso aqui é importante? Eu gosto muito de GANs porque eu lembro que quando eu estava fazendo um curso de inteligência artificial da Deep Learning AI, uma coisa que eu assim gostei muito foi de uma entrevista que teve do esqueci o nome do professor, não vou lembrar o nome do professor agora. Então, o professor que é um cara bem conhecido nesse mundo, né? Ele que meio que roda essa plataforma de cursos no Coursera, né, que é o Deep Learning AI. É o David alguma coisa, David N. Guia, alguma coisa assim. David N. G, eu acho, o nome do professor. Ele vai entrevistar o criador de GANs, né, que é o Ian Goodfellow, né? Tá aí, né? GANs foi criado por Ian Goodfellow e por alguns colegas dele, que basicamente são duas redes neurais que meio que competem um com o outro, né, no jogo. De uma forma que um tem que perder pro outro. Então é meio que como inimigo e amigo, né? Não, dois inimigos, né? Então uma rede neural ela luta contra a outra e quem ganhar é o vencedor aí nessa questão. E não é só uma rede adversária, é uma rede generativa, né? Então é uma rede gerada artificialmente com base no banco de dados dela. Uma coisa importante aqui, da forma que ele criou, né? Porque nessa entrevista que eu vi no curso, ele fala que quando ele criou esse sistema, quando ele teve a ideia, né? Ele estava num bar, né? E ele estava num bar. E aí ele estava conversando com os amigos, né? Sobre esse assunto. Ele estava falando que tipo, eu eu tô pensando aí em criar um negócio que, tipo, por exemplo, duas redes neurais se batalhando, né? E a que ganhasse aí, a gente poderia fazer uma rede que consegue aprender de uma forma mais
eficiente, né? E aí ele explicou pros amigos dele, os amigos falaram, nossa, tá falando besteira, mano, nada a ver. E aí ele fala que naquele dia, né, depois dessa conversa no bar, acho que é bar da faculdade, sei lá, ele volta pro quarto dele, né, e programa lá rapidinho, lá o programa, acho que isso foi em C, não lembro, e ele programa lá rapidinho o sistema e funcionou. Então, em um dia, né, depois de uma conversa no bar, ele teve essa ideia, né, dos amigos dele falando que não ia dar certo, mas no fim deu certo, né. Então, é uma história que ele conta bem legal. E aqui o artigo dele, né? Ele não escreveu sozinho, outros caras também participaram. E esse artigo aqui vai ser importante porque a gente vai ver a base mais fundamental de GANs, né? Só que isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então, até mais.